Eles combinaram de nos matar, nós combinamos de revidar, cansados da bala perdida que só nos acha, porque viver tentando não morrer já não dá e basta, de açoites e chicotadas basta. E que me perdoe Sinhá, mas hoje a senzala vai revidar, vai mostrar que preto tem voz, tem vez, e capoeira não é sobre dançar, é luta, a luta de um povo que já nasceu com vento no rosto e cães de caça no calcanhar. Tanerrise não tá aqui pra escutar, mas olha só, mais um engano. 80 vezes eles disparam e dizem que não é um plano, mas o plano é político, mano, e o verbo é militar. Quando o exército sai às ruas só pra nos caçar, nos tratam como animais e eu rogo aos meus orixás, ó guerreira Dandara, dai-me força, dai-nos paz, porque há mais um corpo preto no chão, mais um preto no chão sem vida, mais um corpo preto jaz e não nos deixam outra saída. Eu comecei escrevendo a criança, né? Não poesia, poesia só veio na adolescência. Eu comecei escrevendo contos, umas fábulas meio malucas. Mas meu primeiro contato com a poesia foi com o Fernando Pessoa, quando eu ainda, acho que eu tinha uns 8, 9 anos. Estava lendo um livro do Pedro Bandeira, e aí a protagonista do livro do Pedro Bandeira citava uns versos do Pessoa, sobre um poeta fingidor, que finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda gira entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Então, tipo, tudo começou com esse verso do Pessoa. Eu li esse poema e eu me lembro muito claramente, assim, de eu sentada na biblioteca da escola, lendo o livro do Pedro Bandeira, e lendo no livro do Pedro Bandeira os primeiros versos de poesia que eu li na vida, que eu me lembro, que foram esses do Pessoa. E eu sou muito grata à literatura, velho. Eu sou muito grata à leitura, porque não tenho dúvida nenhuma de que a literatura formou boa parte da pessoa que eu sou hoje, e de que a leitura e a literatura, por me tornar mais consciente, porque quando você se torna mais consciente do sistema à tua volta, tudo muda, sabe? Sua perspectiva daquilo muda, sua perspectiva sobre si mesmo e sobre o lugar que você ocupa muda. Então isso que a literatura me trouxe, sem dúvida nenhuma, foi o que me impediu de hoje ser só mais um pontinho vermelho brilhando nas estatísticas. E aí as minhas influências são as mais diversas, né? Tem o próprio Fernando Pessoa, tem o Vinícius, tem uns amigos que eu tive o prazer de encontrar nesse caminho doido e que me inspiram muito, como o próprio Netinho, o Felipe Santana, a Abel Puan, o Daniel GTR, a Kimani, a Tati, o Vitor, que também é aluno daqui da Rural, a Adria, a Isa, a Ana Lívia, a Devone, enfim, uma galera que, véi, sei lá, eu me sinto muito grata por conhecer essas pessoas, eu me sinto muito grata pela conexão que a gente tem, pela conexão que a poesia forma entre a gente. Quando a gente tá junto, tá num sarau, e flui a poesia, e flui os versos, parece que pulsa, sabe, a inspiração pulsa. E a gente tá junto ali, e eu me sinto imensamente grata por isso. E eu também tenho outras influências, né? Tenho influências do rap, tenho influências bem aleatórias. E eu acho que nessas poesias que as pessoas costumam falar que são mais agressivas, que são mais raivosas, vem muito mais influência das coisas que eu escuto do que das coisas que eu leio. Eu acho que as coisas que eu leio, na maioria das vezes, afagam mais do que bate. Mas as coisas que eu escuto só batem. Então eu acho que essas poesias mais raivosas têm mais influência do slam, do rap e das coisas que eu escuto mesmo. Mas no geral as fontes, as inspirações costumam ser tão aleatórias quanto o formato em que eu escrevo, né? Porque quando alguém diz assim, você escreve poesias, eu fico tipo, não, eu escrevo coisas. Eu me sinto muito honrada, muito grata quando alguém me considera poeta. Mas o louco é que eu não me vejo como poeta, eu não me considero poeta. Eu escrevo coisas e às vezes essas coisas saem em rima, saem em verso, saem como poesia. Mas não comecei escrevendo poesia, né? Eu comecei escrevendo contos e hoje eu ainda escrevo contos, mas às vezes sai como poesia. E é isso, eu não me considero poeta, mas eu me sinto muito grata quando alguém se refere a mim com tamanho elogio. Eu acho que o processo criativo é muito subjetivo, eu acho que a inspiração é muito subjetiva. Geralmente falam muito pra mim que a minha poesia é muito sobre dor, é muito sobre raiva. E às vezes isso me deixa meio bad, mas eu acho que quando eu paro pra pensar no porquê que eu escrevo e no que me faz escrever, eu acho que não tinha como ser diferente, sabe? Porque eu acho que eu escrevo muito sobre o que eu sinto. E as coisas que eu sinto vêm muito das coisas que eu vi, das coisas que eu vejo. E quando você olha em volta e você vê os seus morrendo, você vê essa situação atual que está se desenrolando no país, eu acho que não tem como escrever sem ser com dor, não tem como a poesia vir de uma forma que não seja densa. Eu sou mulher e negra, então infelizmente não tem como ser de outro jeito.
sabe? E quando eu paro para escrever, eu penso, se converso que seja, eu conseguir fazer uma única pessoa, alguém, qualquer pessoa, parar para pensar sobre essa estrutura que sustenta o sistema em que a gente está hoje, para mim já valeu, sabe? Eu vejo a poesia como um instrumento de resistência e também de autoconsciência, porque foi através da poesia, do slam, do próprio rap, que eu comecei a me tornar mais consciente de mim, do meu povo e das lutas diversas, porque hoje, quando eu paro para pensar sobre todas essas coisas, eu vejo que os grilhões, eles não estão mais nos tornozelos, sabe? Eles estão nas mentes das pessoas e a gente precisa romper isso. E escrever, seja poesia ou seja o que for, é o meu jeito de conscientizar os meus disso, sabe? De que a gente precisa fazer alguma coisa, de que a gente precisa romper esses grilhões, de um jeito ou de outro. E escrever também é o meu jeito de lidar com o que eu sinto. Então, quando falam, mas tua poesia tem muita dor, tem muita raiva, mas porque infelizmente é isso que a gente sente hoje. Infelizmente é isso que o meu povo sente hoje. E fala, mano, olha, é isso que tá acontecendo e a gente precisa entender isso que tá acontecendo, até pra poder mudar, pra que isso pare de acontecer, porque a gente tá morrendo. Mas nem tudo é dor e revolta, sabe? Também tem muita coisa bonita. Eu falei das conexões, das pessoas que a gente encontra nesse caminho e de quão grata eu me sinto por isso. E essas coisas também são bonitas e também vale muito a pena escrever sobre elas. Só que quando eu vou escrever poesia, nos últimos tempos, por tudo que vem acontecendo, acaba que a poesia sempre sai mais densa. Porque quando eu olho em volta, a sensação que me dá é de que a gente tá sufocando, sabe? E eu não consigo respirar. Eu não consigo respirar. Eu não consigo respirar e eles me querem contente. Eu sinto as mãos na minha jugular e a cabeça contra o batente. Eu me sinto sufocar. E você aí, também sente essa constante falta de ar? Me diz, você me entende? Porque parece que o mundo está cada vez mais dividido entre quem morre e quem filma, entre quem dá rolê de BMW e quem não sobrevive ao virar a esquina, entre a cruz e o capuz, essa segue sendo a nossa sina. Eu vou denunciar para quem? Se é a polícia quem mais extermina. Trayvon só tinha 15. E o que diria Martin? O sonho agora é pesadelo. E Garner também já sabe. Marcos, Alex, Jennifer, Marielle, Cláudia, Laís. Juventude preta presente. E o algoz livre por aí. Enquanto página de rap posta a foto da branquinha. Posando com dreads loiros. A arma de fogo fazendo apologia. E na pista tá suave, na nave, na brisa. Mas se fosse preta, no asfalto já tinha virado cinza. Tiros de 38. Racista querendo biscoito. Primeiro Eric, depois Vinícius. Agora Pedro também tá morto. Extra, extra. No mercado, a carne mais barata é a minha. E pergunta ao dono da mercearia que viu o filho aos 13 anos ser alvo da artilharia. Ou pra mãe que chora, desesperada, ao enterrar o filho mais novo. Moço, ele tava indo pra escola. Ele ainda nem tinha 18. Eu não consigo respirar. E o medo se faz presente. Tem mãos brancas na minha jugular. Essa dor vocês não sentem. Eu me sinto sufocar enquanto o Estado olha e assente. Resistir, me tira ao ar. Pedro Henrique Gonzaga presente.